Olá pessoal, vamos para mais um vídeo do nosso projeto de matemática do ensino médio. Hoje nós vamos começar a falar sobre tipos específicos de funções. A gente já estudou até agora algumas aulas sobre teoria geral de funções, como é que a gente monta funções a partir de relações, também propriedades especiais de funções, como funções injetoras, sobrejetoras, bijetoras, funções pares, funções ímpares. Também a gente falou sobre composição de funções, que é uma operação que dá para fazer com funções, e funções inversas. Agora a gente entra numa série de vídeos em que a gente vai falar sobre tipos específicos de funções. Aí vamos falar sobre as funções afins, sobre as funções quadráticas, sobre as funções exponenciais, sobre as funções logarítmicas e depois sobre as funções trigonométricas. Então hoje o objetivo da gente é começar a falar sobre a função afim. Mas antes de falar sobre a função afim, vamos falar sobre algumas outras funções iniciais para chegar na função afim. Tá? Primeiramente, vamos falar sobre a função constante. O que é uma função constante? Bem, a função constante é nada mais do que uma função que, para qualquer valor de x que você escolher, o resultado, o f de x, dá sempre o mesmo valor. Então, seria alguma coisa como uma função, digamos, f de r em R, então o meu domínio aqui eu vou considerar como reais, o contradomínio também. Todas as funções que eu vou mencionar daqui em diante, a menos que não seja possível, eu vou lidar como elas tendo o seu domínio como conjunto dos números reais, certo? E o seu contradomínio sempre vai ser reais, tá certo também. Então, uma função que é constante, ela faz f de x igual a uma certa constante, c, para todo x. Para todo x real. Qualquer x real que eu escolher, o resultado é o mesmo valor. É essa constantezinha aqui que eu chamei de c. Certo? Então, por exemplo, eu podia pegar f de x igual a 2. Qualquer x que eu pegar, dá 2. Então, f de 1 dá 2. F de 2 dá 2. F de 0 dá 2. F de 50 dá 2. E assim sucessivamente. Certo? Então, vamos dar esse exemplo. Exemplo, digamos que o c aí seja 2, tá? Então, eu teria f de x igual a 2. Então, para todo x real. Então, como eu mencionei, f de 1 vai ser 2, f de 0 vai ser 2, f de menos 1 vai ser 2, f de 1000 vai ser 2, f de qualquer coisa vai ser 2. Tudo bem? Porque a função é constante e o valor da constante é 2. Como que é o gráfico de uma função constante? Bem, como para qualquer x, o valor do y vai sempre ser o mesmo, então vamos pegar esse exemplo do 2, tá? 2 bate aqui, digamos. Aí eu sei que o f de 1 é 2. Então, se eu pegar 1 aqui, dá 2. F de 0 dá 2. Então, ele também bate aqui. F de 2 dá 2. F de menos 1 dá 2. Qualquer x que eu escolher, o resultado dá 2. Então, o gráfico dela é uma reta horizontal. Certo? O gráfico é uma reta horizontal. O gráfico de qualquer função constante é reta horizontal. Toda função constante tem reta horizontal como gráfico. Então, que propriedades que eu posso mencionar que funções constantes têm? Então, por exemplo, funções constantes podem ser injetoras. Lembre o que significa uma função ser injetora. Injetora é valores diferentes de x não podem dar o mesmo valor de y. Então, função constante nunca é injetora, né? Nunca vai ser injetora, independentemente do valor da constante que eu escolher. Por quê? Bem, por definição, todos os valores de x que a gente pegar vão resultar no mesmo y. Então, não tem como ser injetora. Tá? Olhando em termos de diagramas de Venn, qualquer valor que eu escolhesse no domínio, qualquer valor que eu escolhesse aqui, ia dar sempre o mesmo resultado. Sempre o mesmo. Tá? Então, todo mundo a seta aponta para o mesmo valor. Então, ela não tem como ser injetora, por definição. Sobrejetora, se eu tomar o contradomínio como sendo reais, não tem como ser sobrejetora. Por quê? Porque quem é que é a imagem? A imagem é o conjunto dos valores que recebem alguma seta quando eu represento a função como diagrama assim. Então, a imagem é formada por um conjunto unitário que tem apenas esse carinha aqui, ó, que no nosso exemplo é quem? É 2, tá?
a imagem da função constante só tem a própria constante. No caso, em geral, é o c. O c é o único elemento que está na imagem da função que é constante. No nosso caso, o c é 2. Então, não tem como ser sobrejetora. Por quê? Porque o contradomínio sempre vai ser estritamente menor do que a imagem. Tá bom? Então, segunda observação é que também nunca é sobrejetora. Nunca é sobrejetora. Ela pode ser uma função par. Ela pode ser par. Pode ser ímpar. Bem, par é mais direto. O que é que significa a função ser par? Quando eu pego valores opostos de x, o resultado dá sempre o mesmo. Então, ela é sempre par, porque não são só valores opostos de x que dão o mesmo resultado. Qualquer valor de x vai dar sempre o mesmo resultado. Então, funções constantes sempre são funções pares. Sempre é par. Toda função constante é par. E ímpar? E ímpar? Bem, lembra que a gente falou, né, na aula sobre funções pares e ímpares, que a função ser par, o contrário disso não é a função ser ímpar. Tem função que não é nem par nem ímpar, e tem função que é as duas coisas. O exemplo de função que é par e ímpar ao mesmo tempo é a função nula. É a função constante igual a zero. Então, se eu quiser que uma função constante seja ímpar, o que é que tem que acontecer? Então, quando eu faço f de menos x e f de x, tem que dar o quê? Valores opostos, né? F de x e f de menos x tem que ter valores opostos. Só que como a função é constante, tanto o f de menos x quanto o f de x dão o mesmo valor, não c. Então eu vou ter que ter c igual a menos c. C igual a menos c. Ou seja, 2c igual a zero. 2c igual a zero, que só é possível se quem for zero, o c. Tá? Então, podem ser ímpares também. Tem um caso que a função é ímpar. Quando? Quando o c é zero. Certo? Então, se c for zero, também é ímpar. Então, funções constantes são funções cujo gráfico é representado por uma reta horizontal, e tem essas propriedades. Nunca são injetoras, nunca são sobrejetoras, sempre são pares e quase sempre não são ímpares. Só em um caso ela também é ímpar. Que caso? Quando a constante for zero. Tudo bem? Maravilha. Então, essa parte sobre funções afins, a gente vai falar bastante sobre funções cujo gráfico é uma reta. Então, a função constante é um caso de uma função que tem gráfico sendo reta. Vamos ver outro caso. Segundo tipo de função para considerar são as funções lineares. Funções lineares. Como é que são as funções lineares? Bem, as funções lineares são qualquer função que tenha a seguinte forma. Então, também vou pedir que seja uma função com variável real e com valores reais, tá certo? Mas a fórmula dela vai ser algo assim. F de x igual a ax. F de x igual a ax, onde esse azinho que aparece aqui é uma constante, é um número real. E o x é a nossa variável, certo? Então, qualquer coisa desse tipo é o que eu chamo de função linear. Okay? Eu vou pedir só que esse a não seja zero, certo? O a não vai ser zero, por quê? Porque se o a for zero, aí eu vou estar multiplicando, na verdade, zero por x. Se o a for zero, qualquer x que eu colocar aqui vai ser zero, e aí eu recaio no caso anterior. Eu volto para o caso de uma função constante, a função nula. Então, eu quero estudar um tipo novo de função aqui. Então, eu vou exigir que o a não seja zero. Vamos representar graficamente um par de casos para a gente tentar entender o que é que está acontecendo, tá? Então, vamos começar com um caso em que esse a é maior que zero. Então, vamos pegar aqui, digamos, a função f de x igual a 2 vezes x. E vamos pegar aqui embaixo uma função semelhante, mas vamos colocar a função f de x igual a menos x. Tá bom? Então, vamos colocar aqui no nosso plano cartesiano, aqui desse lado, f de x igual a menos x. E vamos marcar alguns valores. Vamos destrinchar aqui. 1, 2, 3, 4, tá certo? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4
1, 2, 3, 4. E para cá a mesma coisa. Menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Pois bem, quando x for 1, quanto dá o f de x? Nesse caso de cima, f de x vai dar 2 vezes 1, então dá 2. Certo? Eu vou deixar um pouco fora de escala, tá? Para caber tudo na mesma figura aqui. Então aqui vai ser 2 para mim, tá? Aqui vai ser 4. Aqui vai ser 6. Aqui vai ser menos 2. Aqui vai ser menos 4. Aqui vai ser menos 6. Está fora de escala, mas o que me importa aqui é que as proporções sejam mantidas sempre, tá? Então, quando x for 1, o y é 2. Então, eu vou marcar esse ponto aqui no meu gráfico. Esse aqui. Quando x for 2, o y vai ser quanto? 2 vezes 2. f de 2 dá 4. Então, eu marco esse ponto aqui. Quando x for 3, aí eu marco 2 vezes 3. Então, vai dar 6 aqui em cima. Beleza? Então, eu tenho aqui o 2, aqui o 3. Já só vou marcar esses mesmo. Aí, continuando para trás agora, que eu tenho menos 1, menos 2, menos 3. Quanto é que dá o f de menos 1? Aí eu vou ter 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então, eu marco aqui, nesse ponto. Quando x for menos 2, aí vai dar 2 vezes menos 2, dá menos 4. Então, eu já marco aqui embaixo. E quando x for menos 3, vai dar 2 vezes menos 3, que dá menos 6. E aí, marco aqui. E bem, quando x for 0 também, né, vai dar 2 vezes 0, que dá 0. Então, passa aqui. Aí, agora, se eu ligo esses pontos, repara que o meu desenho vai ficar o quê? Uma reta. Certo? Uma reta. Nesse caso, uma reta crescente. Tá bom? Vamos ver agora na figura de baixo, como é que fica se eu marcar esses pontos aqui. Vamos fazer de novo, mais ou menos em escala agora, para dar certo. Então, vamos botar aqui. Aqui seria 1, aqui seria 2, aqui seria 3, aí aqui seria menos 1, aqui seria menos 2, aqui seria menos 3, deixa eu esticar um pouquinho mais para cá. Aí 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Aí vamos ver, quem é que é o f de 1? F de 1 dá menos 1, então vai bater nesse ponto aqui de baixo. Bate aqui. F de 2. F de 2 dá menos 2. Então, vai ser aqui embaixo. F de 3 dá menos 3. Então, vai ser aqui agora. F de 0 dá menos 0. Dá 0, então. F de menos 1 dá menos 1. Então, dá 1. F de menos 2 dá menos 2. Então, dá 2. E F de menos 3 dá menos 3, que dá 3. E aí eu marco aqui. E agora vamos ligar esses pontos. Ligando esses pontos, que figura que eu obtenho aqui novamente? Obtenho uma reta. Certo? Não vai ficar tão reta assim, porque fica difícil controlar esse mouse com a mesa digitalizadora. Controlar o desenho aqui numa mesa digitalizadora não fica tão simples não, tá? Desenhando no quadro ou no papel fica mais fácil. Mas dá para entender, né? Dá para visualizar. Então, enfim, está uma reta. O que é que eu posso afirmar, então, sobre funções lineares? Vamos colocar aqui do lado algumas observações sobre elas. Primeiro é que o gráfico é sempre uma reta. Então, o gráfico é uma reta. Com que propriedade? Essa reta sempre passa pela origem. Por que passa pela origem? Porque se é AX, quando o x for 0, o y vai ser quanto? A vezes 0, que dá sempre 0. Então, sempre passa pela origem, que é o ponto 0, 0. Então, é uma reta que passa pela origem. O gráfico de qualquer função linear é sempre uma reta que passa pela origem. Segunda observação, o que é que eu posso falar sobre essa reta? Essa reta pode ser uma reta que está aumentando à medida que o x aumenta, ou pode ser uma reta que está decrescendo à medida que o x aumenta. Quando a reta aumenta, quando o x aumenta, quando a reta está crescendo, quando o x aumenta, a gente fala que é uma reta crescente. Quando a reta diminui à medida que o x aumenta, a gente fala que é uma reta decrescente. Ou uma função crescente e uma função decrescente. A reta de cima, essa aqui, ela claramente é uma reta que está crescente, né? À medida que eu aumento o x, a função também vai aumentando. A de baixo é o contrário. Quando eu aumento o x,
os pontos da reta vão tendo y's que vão diminuindo, certo? Então a reta de cima é uma reta crescente e a de baixo é uma reta decrescente. O que é que fez com que a reta de cima fosse uma reta crescente? Foi o fato de que esse coeficiente aqui, ou esse 2, essa constante que multiplica o x, é positiva. Isso quer dizer o quê? Que quanto maior for o x, maior vai ser o y. Por outro lado aqui, ó, quando eu aumentar o x, nesse caso, que o coeficiente a constante a aqui é negativa, quando eu aumento o x, o y vai ficando mais negativo. Então, quanto maior o x, mais negativo fica o y. Então, menor ele fica. Quanto mais negativo o número, menor ele fica, tá? Então, à medida que eu aumento o x aqui, o y vai indo lá para baixo. Então, a reta fica decrescente, certo? Então, a reta é crescente, a função é crescente e a reta é uma reta crescente se o a for maior que zero, e é decrescente se for menor que zero, certo? E é decrescente se a for menor que zero, tá bom? Funções lineares podem ser funções pares. Para ser função par, quando eu trocar x por menos x, tem que dar a mesma coisa. E isso acontece aqui, por exemplo, nesses casos. Se eu troco o x de 2 para menos 2, o que é que aconteceu com o y? Ele era 4, virou menos 4. Então, alterou, né? Se alterou, não é par. Aqui com o a negativo, mesma coisa. Quando eu pego menos 2, o y deu 2. Quando eu pego agora o x igual a 2, o y deu menos 2. Então, alterou. Então, nunca é par. A função linear nunca é par. Mas, como a gente viu aí, quando eu altero o sinal do x, certo? Só o sinal, não mudo o valor absoluto, tá certo? Se era 1, eu só troco por menos 1. Se era 2, só troco por menos 2. O que é que ocorre com os y? Eles também têm mesmo valor absoluto, mesmo módulo, só que com sinais opostos. Portanto, elas sempre são funções ímpares. Então, nunca é par, mas sempre é ímpar. Nunca é par, mas sempre é ímpar. Tudo bem? E sobre ser injetora e ser sobreinjetora? Funções ímpares são injetoras. Como é que eu verifico se uma função é injetora? Ser injetora significa o quê mesmo? Que valores diferentes de x não podem estar relacionados ao mesmo y. Então, se eu quero analisar se um valor de y tem mais de um x, eu tenho que passar retas horizontais no meu gráfico. Por exemplo, mais uma vez, a gente já falou isso antes. Se a gente pega uma função que o gráfico seja assim, ó, se eu passo uma reta horizontal aqui, então esse valor de y daqui está tendo dois valores de x correspondentes a ele. Então, essa função não é injetora. Tá bom? Então, para verificar se a função é injetora, eu traço retas horizontais ao gráfico e vejo se em algum momento alguma dessas retas corta o gráfico mais de uma vez. Isso não ocorre aqui, né? Retas horizontais sempre cortam o gráfico exatamente uma vez, seja com A positivo, seja com A negativo. Então, em ambos os casos, a função é injetora. Então, sempre são injetoras, tá? Funções lineares sempre são injetoras. Sempre são injetoras. Sempre são funções injetoras. E sobreinjetoras? Bem, sobreinjetora tem a ver com a imagem. A imagem tem que ser igual ao contradomínio. Não pode sobrar ninguém no contradomínio quando eu representar como diagrama. Bem, a reta ela é infinita, ilimitada, tanto para esse lado quanto para o outro lado. O que é que isso quer dizer? Então, tanto aumenta infinitamente nesse sentido aqui, quanto diminui infinitamente para cá. Ou seja, qualquer y que eu pegasse, por menor que fosse, teria algum x correspondente. Por quê? Porque a reta continua descendo infinitamente. Quanto maior fosse esse y aqui, também não importa. Eventualmente, teria algum x em que a reta horizontal iria cortar o gráfico, e aí aquele x correspondente estaria associado a esse y.
tanto na reta crescente quanto na reta decrescente. Então também sempre são sobrejetoras. Então sempre são injetoras e sobrejetoras. Portanto, sempre são bijetoras. Sempre são injetoras e sobrejetoras. Portanto, sempre são bijetoras. E se sempre são bijetoras, sempre possuem inversa. Então, como são bijetoras, são inversíveis. A gente já discutiu isso, né? São sempre inversíveis. Sempre tem inversa. E como é que eu faço para calcular quem é que é essa inversa? É aquele algoritmo que eu ensinei na última aula. A gente troca x por y e isola o novo y. Então, se a função for y igual a x, como é que eu faço para determinar quem é a minha função inversa? Eu troco x por y e y por x. Então, eu vou ficar com x igual a y. E aí, isolo o y. O y aqui, no caso, vai ser o meu f a menos 1 de x. Vai ser x sobre a. 1 sobre a vezes x. X sobre a. 1 sobre a vezes x. 1 sobre a também é uma constante, tá? 1 sobre a também é uma constante. Repara que aqui foi importante que o a não fosse zero, porque aí eu posso dividir por zero. Não posso dividir por zero, né? Eu posso dividir por a aqui, porque ele não é zero. Então, o que é que eu posso afirmar? Que a inversa de uma função linear também é linear, tá? Inversa de função linear também é linear. Maravilha. Então, nós já temos as propriedades relativas a funções lineares. Vamos ver só mais um par de propriedades, porque essas propriedades aqui vão ser muito úteis quando vocês estiverem estudando álgebra linear, mais na frente, né, para quem estiver assistindo essas aulas e for aluno de um curso de exatas. Então, vê só, digamos que a minha função ela é linear. Então, ela é f de x igual a ax. O que é que acontece quando eu faço f de uma soma, f de x1 mais x2? O que é que acontece quando eu faço isso? F de x1 mais x2. F de x1 mais x2 vai ser a que multiplica x1 mais x2. Aí aqui eu posso fazer a propriedade distributiva, vai ficar a vezes x1 mais a vezes x2. Então eu vou ter ax1 mais ax2. Mas aí vê, quem é que é ax1? Quem que é f de x1? F de x1 é a vezes x1. Só é substituir aqui o x no lugar do x1. E quem é que é ax2? Naturalmente, também é o f de x2. Então, eu tenho f de x1 mais f de x2. Opa, então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a função linear calculada na soma é igual à soma das funções calculadas nas duas parcelas. Certo? Em termos mais práticos, f da soma é igual à soma das f's. E outra propriedade similar a essa que é importante é a seguinte: o que é que dá se eu fizer f de uma constante vezes x? Esse lambda aqui é alguma constante, tá? Alguma constante real. Quanto é que dá f de uma constante vezes x? Então, f de qualquer coisa é a vezes essa coisa. Então, f de lambda x é a vezes lambda x. Pela propriedade associativa da multiplicação, isso aqui é a mesma coisa que lambda a x. Eu posso inverter a ordem dos parênteses e pela propriedade comutativa eu posso inverter o lambda e o a, certo? Enfim, eu posso só colocar esses termos, rearrumar esses parênteses e mudar a ordem dos termos da forma que eu quiser, tá? Isso que eu estou querendo dizer. Então, quem é que é ax? Ax é o f de x, pela fórmula que eu escrevi aqui em cima. Então, isso aqui fica lambda vezes f de x. Então, essa é outra fórmula que dá outra propriedade das funções lineares. Primeiro, f da soma é igual à soma das f's. F de uma coisa mais outra é igual a f de uma coisa mais a f da outra coisa. E f de uma constante vezes um número é a mesma coisa que a constante, passou aqui para frente, ó, vezes o f do número que restou. Tá bom? Então, essas duas propriedades são muito importantes no que diz respeito a funções lineares. Funções lineares aparecem em diversos momentos, vocês vão ver isso em outras situações na álgebra linear. Tá bom? Só como exemplo dessas propriedades aqui,
Então, vê só, vamos pegar o caso da função, fazer aqui do lado rapidinho. Imagina que a função da gente fosse f de x igual a 5x. Certo? Então, quem é que é f de 1? F de 1 é 5. Quem é que é f de 2? F de 2 é 2 vezes 5. 5 vezes 2 dá 10. E quem é que é f de 3? F de 3 é 5 vezes 3, que é 15. Mas 3 não é 1 mais 2? 1 mais 2. E aí o 15 que deu aqui é 5 daqui mais 10 daqui. Isso que eu estou querendo dizer com essa primeira propriedade. Fazer f de 3 é a mesma coisa que pegar o f de 1 e somar com o f de 2. Por quê? Porque 1 mais 2 dá 3. Isso vale para qualquer função? Não, vale se a função for linear. Certo? Outro caso, eu já vi ali quanto é o f de 2. Quanto é o f de 6? F de 6 é 5 vezes 6, dá 30. Então, vê, quando eu passei aqui ó, do 2 para o 6, de 2 para 6, eu multipliquei por 3. Então, no x aqui, entre esses dois, eu multipliquei o x por 3. Então, eu também multiplico o y por 3. Então, aqui vai dar 10 vezes 3, dá 30. Certo? Quer dizer que os valores dos y são proporcionais aos valores do x. Tá certo? É isso que essa segunda fórmula aqui diz. Daqui para cá, por exemplo, eu dobrei o x, então passou de 3 para 6. Então, o y também dobra. É sempre diretamente proporcional. Isso que significa essa segunda fórmula aqui. Tá bom? Maravilha. Então, agora, nesse finalzinho, vamos começar a falar sobre funções afins. E aí, na próxima aula, a gente continua. Vamos falar ainda sobre inequações, certo? Também porque é um conteúdo bastante importante. Então, terceira parte da aula de hoje, funções afins. Então, o que é uma função afim? É uma função que parece com uma função linear. Parece, mas não é. Então, como é que vai ser a fórmula dela? Também vou pegar uma função como sendo de domínio real e contradomínio real, mas agora eu vou representar ela da seguinte maneira. F de x igual a ax, que seria igual à função linear, mas vai ter uma soma com outro termo aqui, com esse b. Certo? Então, agora o a e o b, que são constantes. A e o b são constantes reais, mas eu novamente vou pedir que o a não seja zero, certo? Porque se o a for zero, eu recaio para 0x dá zero, então vai ficar f de x igual a b, vai cair na função constante novamente, certo? O b pode ser zero, tá? O b pode ser zero. Se o b for zero, vai ficar só ax, então vira uma função linear. Quer dizer que funções lineares são casos particulares de funções afins. Beleza. Então, vamos verificar novamente como é que é o gráfico de uma função afim. Vamos fazer dois exemplos de novo. Vamos pegar os casos de f de x igual a 2x mais 6. Tá certo? E vamos pegar também o gráfico de f de x igual a menos 3x mais 6. Como são os gráficos dessas funções? Vou desenhar aqui um eixo y agora bem grande. Um eixo x menorzinho. Vamos fazer isso aqui e aqui. Deixa eu ajeitar essa reta de novo. Como eu falei, tá? Desenhar retas aqui fica bem complicado. E, enfim, eu acho que eu vou simplesmente ignorar isso, porque não vai ter como ficar perfeito mesmo, tá? Até que aqui eu até caprichei, viu? Mas, bem, vamos lá. Então, vamos começar com a função da esquerda. Vamos marcar alguns pontos aqui. Vamos marcar o 1, 2, o 3, o menos 1, o menos 2 e o menos 3. Vamos marcar só esses pontos aí a princípio. Quanto é que é o f de 0 na função da esquerda? F de 0 dá 2 vezes 0 mais 6. Dá 6, certo? Dá 6. Então, vamos supor aqui que 6 caiu aqui, só para a gente conseguir desenhar, tá? Então, aqui seria 6. Então, f de 0 dá 6, quer dizer que eu tenho que passar por esse pontinho aqui. Quanto é que é o f de 1? F de 1 dá 2 vezes 1 mais 6, então vai dar 8. Então, vai dar aqui mais para cima um pouco. Então, se aqui é 6, aqui é 3, aqui é 4, 5, 6. Então, aqui seria 8, mais ou menos aqui. Aqui é 8, então o f de 1 deu 8. Então, eu vou vir e vou marcar aqui em cima. Aí agora, quem é que é o f de menos 1? F de menos 1 vai dar 2 vezes menos 1, dá menos 2, mais 6. Então, deu 4.
4, por sua vez, vai ser mais ou menos aqui. E aí eu venho e marco. Menos 1 sobe aqui para o 4. Então vai bater aqui. Menos 2 dá quanto? O f de menos 2. Dá 2 vezes menos 2, que dá menos 4, mais 6. E aí dá 2. Certo? Dá 2. Aí eu vou marcar aqui, então. Deu 2. Menos 3 vai dar quanto? 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 6 mais 6 dá 0. Então eu vou passar aqui. E agora eu ligo os pontos que eu marquei. Então repara que deu uma reta. Certo? Também deu uma reta. Que diferença que tem com o caso da função linear é que agora a reta não passa na origem. Vamos ver agora nesse outro caso. Vamos pegar aqui alguns valores. 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Estou fazendo assim só para... porque é menos 3x, né? Então vai ficar alguns valores grandes. Quanto é que dá o f de 0? Bem, vamos começar. Quanto é que dá o f de 2? De 2 aqui. De 2. Vai ter menos 3 vezes 2. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Menos 6 mais 6 dá 0. Então, quando o x for 2, o y dá 0. Então, eu vou marcar aqui, no 2. Quando o x for 1, aí eu vou ter que valor para o y. Menos 3 vezes 1 dá menos 3 mais 6. Então, deu 3. Digamos que 3 é aqui. Tá certo? Então, eu venho e marco esse ponto aqui. Certo? Agora, quando o x for 0, aí dá quanto? Vai dar menos 3 vezes 0, dá 0, mais 6. Então, dá 6. Digamos que 6 caiu aqui. Tá? E aí a função passa por esse ponto. Quando o x for 0, o y vale 6. E assim sucessivamente. Se eu continuar aumentando, vai dar o quê? Se eu pegar x igual a 3, a 3, o que é que vai dar? 3 seria aqui. Aí eu vou ter menos 3 vezes 3 dá menos 9. Menos 9 mais 6, menos 3. Então, cairia nesse ponto daqui. Certo? Cairia nesse ponto. E eu pegaria esse valorzinho aqui. Esse ponto aqui. E quando x for menos 1, aí vai dar quanto? Menos 3 vezes menos 1 dá mais 3. Mais 6 dá 9. Então, digamos que 9 cai aqui. O ponto que me interessa é menos 1 e 9. Então, eu venho lá em cima aqui, tá? E agora eu ligo esses pontos para formar o meu gráfico, que vai ser outra reta. Complicado desenhar esses pontos aqui, mas vamos lá que eu tenho fé que eu consigo. Vamos ligar esses dois aqui. Pronto, esse já foi. Aí esses dois, esses dois, esses dois. Pronto, tá bom assim. O gráfico também dá uma reta. Tá certo? Então o gráfico de qualquer função afim também vai ser uma reta. Tudo bem? Vai ser uma função linear, vai passar pela origem se o x for... Desculpa, se o b for 0. Certo? Aí eu recaio no caso de uma função linear. Tá bom? Então, gráficos são retas, de novo. Gráficos são retas. Passam na origem se b for 0. Por quê? Porque aí vira linear, né? E a gente já sabe que se o b for 0, se a função for linear, o gráfico é uma reta e passa na origem. Vale novamente aquela mesma propriedade de a reta ser crescente e da reta ser decrescente. Nesse caso, a reta é crescente. O que está fazendo com que a função seja crescente, que quando eu aumente o x, o y também aumente, é o fato desse 2 daqui ser positivo, desse coeficiente daqui ser positivo, tá? Esse coeficiente aqui que tem a ver com quem multiplica o x. Se ele for positivo, a reta é crescente. Se ele for negativo, a reta é decrescente. Então, isso aqui também vale da mesma forma que valia para a função linear, tá? A reta é crescente se o a for positivo e é decrescente se o a for negativo. Maravilha. O que mais que dá para falar? Funções desse tipo têm raízes. O que é uma raiz de uma função? Uma raiz de uma função é um valor de x que faz com que o f de x dê 0, certo? Então, x é raiz quando
f de x dá zero. Certo? É um valor que zera a função. Por conta disso, raízes também são chamadas de zeros. Zero de função. Um zero de uma função é o quê? Um valor de x que faz com que o y dê zero. É a mesma coisa, tá certo? Então, quem é que é a raiz de uma função afim? Quem é que é a raiz de uma função afim? É só a gente pegar f de x igualar a zero e descobrir qual é o valor de x correspondente. Só que quem é que é f de x? F de x é ax mais b. Eu vou igualar isso aqui a zero. Jogo b para o outro lado, vai ficar ax igual a menos b, certo? Portanto, a raiz da função afim é x igual a menos b sobre a. X igual a menos b sobre a é a raiz da função afim. Certo? Essa aí que é a raiz da função afim. Tudo bem, né? Então, o ponto correspondente, ó, no caso do gráfico, esse ponto aqui é a raiz, porque é o valor que fez com que o y dê zero. Lembra que o y é igual ao f de x, né? Se a raiz zera o f de x, é porque o y é zero. Então, aqui eu tenho a raiz. Que valor é esse? Né? Aqui é 2. O ponto 2 e 0 está no gráfico. Tá certo? E quanto é que dá menos b sobre a nesse exemplo aqui? Bem, nesse exemplo, quem é o a? O a aqui é menos 3 e o b é 6. Então, quanto é que dá menos b sobre a? Menos b sobre a vai dar menos 6 sobre menos 3. Menos 6 sobre menos 3 dá 2, que é justamente esse valor daqui. Quem é a raiz no outro gráfico? No gráfico da esquerda. É aqui, ó. É o ponto onde a reta cortou o eixo x. A raiz da função é sempre algum valor de x que zera o y. Como eu estou zerando o y, pontos em que o y é zero estão no eixo x. Então, as raízes aparecem nos pontos onde o gráfico corta o eixo x, tá certo? Então, a raiz ela tem a ver graficamente com o corte do gráfico no eixo x, onde o gráfico corta o eixo x, o eixo das abscissas. Então, no exemplo da esquerda, quem é a raiz? A raiz tinha sido menos 3, né? Então, o ponto do gráfico que corresponde a essa raiz é qual? O x é menos 3 e o y é 0. Esse ponto aqui é menos 3. O x vale menos 3 nele. Por quê? 2 vezes menos 3 mais 6 dá 0. Tá certo? E nesse caso, como é que fica a minha fórmula, né, da raiz? É menos b sobre a. E aí, nesse exemplo, quem é o a? O a é 2, que é quem multiplica o x. E o b é quem? É o outro termo, que não multiplica o x. Então, é o 6. Então, pela fórmula da raiz, quem é que a raiz seria? Seria menos b sobre a. O b é 6, né? Então fica menos 6 sobre o a. O a é 2, menos 6 sobre 2 dá menos 3, que é o mesmo valor que deu aqui. Tá certo? Tudo bem. Então, para finalizar, só mais duas informações. Eu posso, mais uma vez, afirmar que toda função afim é injetora? Posso. Sempre que eu passar retas horizontais, sempre vão cortar o gráfico apenas uma vez. Tanto no caso que é crescente, quanto no caso que é decrescente. Então, sempre são injetoras. Sempre são sobrejetoras também, pelo mesmo motivo que as lineares são, porque a reta continua crescendo indefinidamente, infinitamente para cá e para cá. Então, qualquer y que eu pegar vai ter algum x correspondente ao ponto em que eu cortar a reta, tá? Então, são bijetoras sempre. Então, eu sempre consigo determinar quem é a função inversa. Então, quem é que é a função inversa para uma função afim? Então, se eu tenho f de x igual a ax mais b, então eu tenho, no caso, y igual a ax mais b. Para eu determinar quem é a inversa, o que é que eu tenho que fazer? Inverter o x e o y. Então, eu vou ter x igual a ay mais b. Então, eu isolo agora o y. Tá bom? Então, eu vou ter ay igual a x menos b. Tá certo? E aí o y, que vai ser o meu f a menos 1 de x, a função inversa vai ser quem? X menos b sobre a. Então, de novo, o a não ser zero foi fundamental aqui, porque eu pude dividir por a. Eu não estou dividindo por zero quando eu faço isso, tá? Então, f menos 1 de x é x menos b sobre a. Então, toda função afim é bijetora, é sobrejetora e é injetora. Toda função afim é bijetora, portanto, tem inversa. Por isso que eu estou fazendo esse cálculo aqui.
A gente vai falar mais sobre isso depois, mas esses coeficientes têm nomes, tá? O A é chamado coeficiente angular e o B é chamado coeficiente linear. A gente começa a nossa próxima aula falando exatamente sobre isso. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço em todos e até a próxima.